Olá, tudo bem? Começamos hoje a segunda parte sobre a cultura do café. Quanto à fisiologia do cafeeiro, nós vamos iniciar quanto ao processo de germinação das sementes. Quais são os fatores que afetam a germinação da semente? Inicialmente, o processo de maturação do fruto. Para que uma semente possa germinar de forma adequada, ela precisa ser colhida já madura. E a forma de identificação da maturação de um fruto de café é através da sua coloração. Frutos com coloração vermelho ou alaranjado são frutos que já atingiram o ponto de maturidade fisiológica e as sementes estão aptas a germinar. Outro ponto muito importante é a disponibilidade hídrica para o processo de germinação dessas sementes. Tem que haver uma irrigação adequada ou um solo com uma capacidade de campo suprida para que o processo de germinação não seja interrompido. Em relação à temperatura, as sementes de café exigem uma média de 25 graus Celsius para que possam realizar o seu processo de emergência de forma adequada. Quanto ao preparo das sementes de café, deve-se tomar cuidado com dois pontos. Primeiro, a secagem ela pode ser realizada tanto ao sol quanto artificialmente, até 12 a 10% de teor de água. E o seu armazenamento deve ser realizado em condições de baixa temperatura e umidade relativa em torno de 50 a 60%. Entretanto, fica aqui uma ressalva. As sementes de café, elas podem apresentar comportamento recalcitrante, ou seja, elas não podem perder água antes do processo de semeadura. Ainda em relação à germinação, a velocidade do processo germinativo ela pode variar em função da época de semeadura. Quando a semeadura ela é realizada nos períodos mais quentes do ano, ela dura em torno de 50 a 60 dias e nas estações mais frias esse processo é naturalmente prolongado até 90 dias. Tanto o coffee arábica quanto o coffee canéfora, a temperatura de 30 graus Celsius proporciona uma germinação mais veloz em torno de 3 a 4 semanas. Já se nós trabalharmos com a variedade Catuai sem o pergaminho a 32 graus Celsius, consegue-se já o início da germinação com 15 dias. Lembrando novamente, como eu disse no slide anterior, o comportamento das sementes de café varia entre ortodoxo e recalcitrante. Portanto, um armazenamento ideal seria recomendado com 36% de umidade das sementes a 40 a 50% de umidade relativa. A partir do processo de germinação, quando as plântulas são desenvolvidas com 50% de sombra, ocorre um maior número de folhas e isso proporciona uma melhor produção, como nós vamos ver mais à frente. As temperaturas ideais seriam de 25 a 26 graus Celsius diurnas e até 20 graus Celsius noturna, favorecendo assim o acúmulo de matéria seca durante o desenvolvimento dessas mudas. Já as temperaturas noturnas entre 0 e 4 graus Celsius, elas podem provocar o chamado estrangulamento do caule e a morte dessas mudas. Em relação ao crescimento vegetativo, os ramos da planta do café apresentam melhor desenvolvimento na primavera-verão, quando essas mudas são plantadas entre setembro e março. Nós temos, assim, maiores incidências de chuva, maior fotoperíodo, o que favorece uma melhor taxa de crescimento e também estimula o florescimento quando a planta já está na sua fase de produção. Já o crescimento vegetativo entre outono e inverno, ou seja, entre março e setembro, ele se dá de forma mais lenta, porque nós temos menores temperaturas, uma maior probabilidade de seca e uma menor variação de fotoperíodo. Assim eu tenho uma menor taxa de desenvolvimento da planta, ela entra em repouso fisiológico, essa é a fase em que irá ocorrer a maturação dos frutos e a partir daí a realização do processo de colheita. Já o crescimento reprodutivo, ele se dá através da floração e frutificação. Essas são divididas em fases. A floração é dividida em 3 fases, sendo ela a indução floral, o desenvolvimento do botão floral e a abertura das flores, também chamado de antese. Já o período de frutificação também é dividido em 3 fases, que se dá a partir do vingamento da flor, quando ela é fecundada ou polinizada, o desenvolvimento do fruto e a maturação desses frutos.
Em relação à adaptação climática das espécies canéfora e arábica, o coffee arábica é uma planta adaptada a climas de altitude. Ela apresenta um melhor desenvolvimento em clima úmido e temperaturas amenas, ou seja, é uma planta de climas de maior altitude e temperaturas mais baixas. Já o café canéfora, também conhecido como café robusta, ele é mais adaptado a regiões equatoriais baixas, quentes e úmidas, e ele tem a capacidade de tolerar ou suportar temperaturas mais elevadas. Portanto, é a espécie que pode ser plantada e cultivada em regiões de menor altitude e temperaturas médias mais elevadas. Sendo assim, deve-se respeitar o zoneamento agrícola de risco climático para a cultura do café, pois as condições de restrição hídrica e os extremos de temperatura, ou temperaturas muito altas, ou aquelas que podem gerar a chamada geada, são os principais fatores que influenciam na produção do café. Exemplo, temperaturas acima de 30 graus Celsius por longos períodos interrompem ou até bloqueiam o processo de florescimento das plantas. Assim, o plantio do café deve seguir esse zoneamento de risco agroclimático. Quanto ao tipo de solo ideal para o plantio do café, hoje, em função das técnicas e tecnologias disponíveis, há uma amplitude muito grande de aceitação. Entretanto, solos com profundidade mínima de 1 metro, com uma boa drenagem, evitando-se baixadas úmidas, pois elas favorecem o ataque de brocas, a ação do frio e também o tombamento das mudas por risoctoniose. Não ser excessivamente arenoso, pois solos arenosos apresentam menor capacidade de troca catiônica e também uma menor retenção de água. Uma boa fertilidade natural, ela é ideal, mas nós podemos também corrigir essa fertilidade através do uso do calcário e da adubação complementar. Uma topografia não muito acidentada, o que favorece hoje o processo de mecanização, evitar terrenos voltados à face sul, principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil, pois elas podem estar sujeitas a geadas, e evitar também áreas com históricos de nematóide, sendo que o nematóide, a partir do momento que ele está no solo, eu não consigo mais controlá-lo, apenas conviver com ele, e ele traz resultados de perdas muito consideráveis para a cultura do café. Quanto à formação das mudas, elas podem ser produzidas de duas formas. A chamada semeadura direta, onde a semente ela é colocada diretamente no saquinho e a partir daí ela irá formar a muda. Para isso, nós devemos utilizar 2 sementes por saquinho ou por recipiente, no caso do tubete, e eliminar a plântula mais fraca quando ela tiver um par de folhas. E para a manutenção e melhor conservação da umidade do substrato desses recipientes, é recomendada a aplicação de uma cobertura vegetal. Já na semeadura indireta, faz-se uso dos canteiros e a partir daí da repicagem dessas plântulas ou sementes emergidas para os saquinhos. Se utiliza uma densidade de 1,5 a 2 kg de sementes de café por metro quadrado de canteiro, e o transplante ele deve ser realizado quando a semente emergida ela está na forma de palito de fósforo, como nós podemos ver nessa foto, ou na forma de orelha de onça, como nós podemos ver nessa segunda foto aqui. Nós também podemos utilizar as sementes pré-germinadas para montagem dos canteiros e realização da repicagem. A escolha da semente. Deve-se selecionar plantas para que sejam consideradas como matrizes, plantas com bom porte, bem formadas e bem nutridas. Os frutos a serem colhidos, como nós já dissemos, devem estar maduros e a seleção desses frutos deve ser feita visando a eliminação de frutos xoxos e ou brocados. Deve-se realizar o despolpamento e a degomagem desses frutos, a secagem das sementes em secadores ou em terreiros de café, o tratamento dessas sementes com inseticida, o armazenamento e acondicionamento dela por no máximo 6 meses, lembrando que nós comentamos anteriormente que devido à sua característica de expressão recalcitrante, o ideal é realizar a semeadura imediatamente após o processo de colheita, despolpamento e degomagem. E as sementes de café apresentam em torno de 3.000 a 6.000 sementes por quilograma. A escolha do local para a formação das mudas. Deve-se utilizar conforme a necessidade e a disponibilidade. A recomendação em relação ao tipo de viveiro
é que se trabalhe com 50% de sombreamento nessa fase inicial de desenvolvimento das plântulas, podendo esse ser provisório ou permanente. Um viveiro provisório, ele apresenta baixo custo e você pode utilizar materiais já existentes na propriedade. Já um viveiro permanente, mais recomendado para viveiristas e produtores e comerciantes de mudas, ele exige o registro desse produtor no RENASEM, que é o Registro Nacional para Produtores de Sementes e Mudas, e a aplicação das normas e técnicas para a produção e comercialização dessas mudas. As mudas do café, elas são consideradas como mudas de ano ou mudas de ano e meio. Como o próprio nome já diz, a muda de ano ela tem 1 ano de idade, ou seja, ela passa 12 meses no viveiro antes de ser encaminhada para o campo. A semeadura geralmente ela é realizada no início do período chuvoso, entre outubro e novembro. Já as mudas de meio ano são as mudas que passam 6 meses no viveiro, a sua semeadura é realizada no início do período de inverno, ou seja, entre abril e julho, ela apresenta um menor custo de produção, entretanto são mudas de menor tamanho e com maior possibilidade e necessidade de replantio. Quanto ao tipo de recipiente utilizado na formação de mudas, quando da utilização de sacos plásticos de polipropileno, as mudas de meio ano podem ser produzidas em saquinhos de menor tamanho. Já as mudas de 1 ano, em função do maior desenvolvimento do sistema radicular, exigem recipientes de maior tamanho. Aqui eu trago para vocês uma formulação básica de substrato para a produção de mudas de café, à base de terra, adubo e mais adubo mineral. Então a mistura para 1 metro cúbico desse substrato, ela deve conter em torno de 330 ml de esterco de curral curtido, ou 80 litros de cama de frango ou 15 litros de torta de mamona, 5 kg de superfosfato simples, meio quilo de cloreto de potássio e 2 kg de calcário dolomítico. O restante do volume deve ser completado com terra de textura média. A condução desses viveiros, ela deve ser feita de forma que se evite a proliferação de plantas invasoras. As regas devem ser moderadas para que não ocorra a lixiviação dos nutrientes existentes nesse substrato dentro dos recipientes. E nós podemos fazer também o chamado forçamento das mudas com o uso de nitrogênio. Isso acelera um pouco o processo de desenvolvimento dessas mudas. Para tanto, nós podemos utilizar 30 gramas de sulfato de amônio ou 15 gramas de ureia para cada 10 litros de água, e a rega com essa solução deve ser realizada a cada 10 ou 20 dias. Quanto à aclimatação dessas mudas, em torno de 30 a 60 dias antes da retirada dessas mudas do viveiro, deve-se realizar a abertura gradual da cobertura para que essas plantas possam ser aclimatadas e se acostumem com a incidência direta do sol. Durante a formação dessas mudas, nós devemos nos atentar quanto à presença de nematóides, bicho mineiro, cochonilha, coleópteros e grilos, fazendo o controle sempre que necessário. Em relação às possíveis doenças, as mais comuns durante a formação dessas mudas são o tombamento ou a chamada risoctoniose, a cercosporiose e a mancha-alvo. Também devem ser controladas conforme a necessidade. E para finalizar, algumas informações importantes. Eu devo produzir sempre 20% a mais das mudas para uma necessidade eventual de replantio. A muda ela é considerada pronta quando ela tem em torno de 6 a 8 folhas totalmente abertas. E antes da realização do plantio, quando do uso de sacos plásticos, deve-se realizar o corte de 1 centímetro da parte final do fundo desse saquinho para evitar que ocorra o dobramento ou o chamado pivô torto. Assim nós finalizamos a parte 2 da cultura do café. Nos vemos na próxima. Até mais!